E aí galera, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Tô na Rua, diretamente da cidade de Brasília. Meu nome é Karina e hoje nós vamos conversar sobre uma pauta que está na boca de todo mundo, está nos grupos de WhatsApp e já está gerando confusão. A autorização que o Tribunal de Justiça daqui do Distrito Federal deu a um preso do semiaberto para virar motorista de aplicativo. Roda a vinheta! Gente, calma, respira e bora conversar. Então, vamos chamar o colega de Denner, porque este é o nome dele. Os processos são públicos, o nome dele completo está lá e foi assim que eu consegui. Eu li parte do processo e as três informações, os três pontos que são interessantes aqui são o depoimento dele, ele contando o que foi que aconteceu, o depoimento das testemunhas que vão dar indícios de que ele está mentindo no depoimento dele e a sentença do juiz, tá? Então, eu li esses três e eu vou contar um pouco do que aconteceu. E depois eu venho, no final, falando sobre a decisão dos desembargadores que decidiram por unanimidade permitir que ele retornasse à atividade, ok? Então, vamos lá. Depoimento do Denner. Ele foi condenado a 4 anos e alguns meses por ter receptação e adulteração de veículo, né, de placa identificadora de veículo. No caso, ele foi condenado por 2 veículos, que eram um Voyage e um Siena. A prisão aconteceu ali pelo setor de oficinas da Ceilândia. E na audiência de instrução e julgamento, ele disse que ele tem um Palio, que ele já rodava com motor de aplicativo, o banco do carro estava estragado e que um passageiro, cliente, ofereceu a ele um outro carro, um Voyage. E que ele respondeu, o Denner respondeu, que ele não queria o carro inteiro, ele só queria os bancos e tal. E também queria pneus, que estava ruim. O cliente falou assim, não, eu tenho, mas dá uma olhada no Voyage, eu te ofereço ele só por R$1.500. Baratinho, uma pechincha. O colega aceitou e pegou o Voyage. Mas, quando ele foi ver o Voyage, o rapaz também falou assim, dá uma olhada nesse Siena, olha como ele tá bom. Segundo o Denner, ele disse, olha, eu não quero, eu só quero Voyage. Mas ele falou assim, não, faz o seguinte, na dúvida, eu tô vendo que você tá com dúvida, você não tá muito certo não, você quer o Voyage, parece que você também quer o Siena. Então vamos fazer o seguinte, você fica com os dois aí na sua casa, tá? Te dou as chaves e você decide, dá uma olhada, pega uns dias aí pra você decidir. Depois, o cliente foi embora. Ele não sabe o nome do cliente, não sabe onde ele mora, não sabe quem ele é, porque, segundo ele, no aplicativo não fica o nome. Depois não tem como você achar o nome. Mas se você solicitar via ofício, ainda mais via justiça, você consegue encontrar o nome do cidadão, sim. Beleza. Passando essa primeira parte, ele disse que pegou o Voyage e levou no setor de oficinas para fazer a troca do vidro traseiro que estava quebrado. Um desses daqui de trás. Que estava quebrado e levou lá para fazer o conserto. E que o conserto ficaria R$20. Quando ele estava lá, ele foi abordado pela polícia militar, que dentro do depoimento disse que recebeu uma informação via Copom, dizendo que tinha uma pessoa mexendo num carro ali no setor de oficinas, que podia ter alguns indícios ali. Ele pegou, a guarnição se locomoveu até lá e lá fez a prisão em flagrante, pois o veículo que ele estava, que era um Voyage, estava de placa adulterada e que dentro do carro Palio, no qual ele também havia levado para lá, porque ele ia deixar um carro no concerto e ia sair com o outro, estava com os lacres e com as placas originais. Então, tudo isso formava indícios de que ele tinha conhecimento, apesar de, dentro da audiência, ele afirma que não tinha conhecimento do furto dos carros e que não foi ele que fez a adulteração de placa, apesar de ter conhecimento, afinal, estavam lá as placas. Uma das moças do carro roubado, foram 2 moças, uma das moças do carro furtado, diz que o carro tinha só 5 dias, foi na região do Sudoeste. Diz que o carro só tinha 5 dias, ela botou a noite lá, quando foi de manhã que ela voltou,
o carro já tinha sido levado. E que 20 e poucos dias depois, ela teve informação de que o carro foi encontrado com as placas adulteradas, ok? Com tudo isso que eu contei, o juiz entendeu que haviam sim muitos indícios de que ele estava envolvido com o crime de receptação e etc e tal. Eu ainda acredito que o juiz pegou foi leve com o caso, não colocou ele como associação criminosa, nem furto, nem nada, só deu a sentença de receptação de carro e a adulteração de placa. Apesar do colega ter dito que ele não tinha adulterado, não tinha sido ele, tinha sido o tal do cliente. Que também ele nem sabe quem é. Então, assim, difícil, inclusive, de acreditar. O próprio juiz não acreditou, mas também ele só deu a condenação daquilo que estava muito palpável, daquilo que ele tinha certeza. Não daquele que só tinha um pouco de indício de que ele estava mentindo. Então, só daquilo que deu realmente para palpar, porque tinha as provas ali que fundamentaram. Então, vamos lá. Aí ele cumpriu esses 2 anos, ele foi preso em 2018, nós já estamos em 2020. Dos 4 anos, ele cumpriu 2 e teve direito à progressão de regime, porque ele estava no regime mais fechado, no regime mais restrito, que é o regime fechado de prisão. Então, ele teve o benefício de progredir de pena após 2 anos, porque ele cumpriu lá os pré-requisitos que a justiça pede. E dentro desses pré-requisitos está lá bom comportamento e etc e tal. Ele progrediu não para o regime semiaberto, no qual ele fica no galpão ou lá na papuda, no qual você trabalha ao longo do dia e dorme em casa, e dorme lá no galpão, que fica no CIA, ou na papuda, que é lá em São Sebastião, à noite. No caso, ele progrediu por regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Então, ele pode ficar em casa, ele pode sair, ele tem os horários no qual ele tem que estar em casa, porque ele está com a tornozeleira eletrônica. A gente sabe que tornozeleira eletrônica, infelizmente, ela não protege nada. A gente já viu aí tornozeleira eletrônica em pé de galinha, a gente já viu aí tornozeleira eletrônica rompida, inclusive agora na quarentena, que vários foram colocados, vários criminosos de alta patente que foram colocados para fora com tornozeleira eletrônica, romperam a tornozeleira e vazaram. Não estou dizendo que vai ser o caso desse cara, tá, gente? Eu só estou aqui relatando fatos para vocês. Então, ele foi permitido essa prisão domiciliar. E como ele está externo, ele solicitou que a Uber aceitasse o cadastro dele de volta, já que ele já era motorista de aplicativo anteriormente. A Uber não aceita, por quê? Na lei 12.587, que fala sobre a mobilidade urbana, que rege sobre a mobilidade urbana, o artigo 11b, inciso 4, fala apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Ou seja, é obrigatório essa apresentação para que os aplicativos eles aceitem o seu cadastro, né? Te aceitem como motorista. Não só isso, a lei já diz que uma pessoa que não tem antecedentes, que não tem uma negativa de antecedentes criminais, possa exercer certas profissões. No caso, também de motorista de aplicativo. E aí a gente entra naquela briga legislativo-judiciário, porque não adianta você ter uma lei se vai vir um juiz e vai fazer uma reinterpretação daquela lei conforme lhe convém. Por que eu estou falando isso? Em janeiro de 2018, outro motorista, ele se cadastrou no aplicativo, o aplicativo aceitou o cadastro dele. Porém, 5 dias depois, ele foi excluído da plataforma, porque ele tinha uma condenação ainda não finalizada por porte de drogas. Ele entrou no processo civil, não é processo criminal, ele entrou com processo civil para pedir para obrigar a Uber a adicioná-lo novamente na plataforma. Porém, o juiz da época, né, eu acho que na verdade foram os desembargadores da época, que já é um colegiado de juízes, é um grupo de juízes decidindo isso de forma unânime, decidiram que ele não tinha essa autorização, e por 2 motivos principais que eles botaram. O primeiro motivo que eles destacaram foi que a reabilitação desse motorista ainda não havia começado, como é o caso do Denner daqui de Brasília.
Então, no caso dele, ainda não tinha começado, ele ainda estava em processo de condenação, ainda estava pagando a condenação. E também, o outro argumento utilizado na época, em 2018, era que as empresas não são obrigadas a contratar motoristas que não preencham o perfil que elas desejam, com base no artigo 421 do Código Civil, que dispõe sobre a liberdade de contratar, desde que você não utilize mecanismos de discriminação, de cor, sexo e etc e tal. Você usa currículo, vê a qualidade da pessoa, se o seu santo bate com ela, esse tipo de coisa. Só que muitos juristas, muitos opinadores utilizam o pretexto de antecedentes criminais como um método de discriminação. Afinal, se a pessoa está tentando se ressocializar na sociedade, utilizar o passado criminoso dela pode sim ser usado como meio de discriminação. Isso tudo que eu estou trazendo aqui é para relatar para vocês, tá? Eu não estou dando a minha opinião. São relatos de fatos que estão sendo pontuados aí pela mídia em geral e que agora ganhou os grupos de WhatsApp. Então, deixa eu ler aqui os argumentos que o colegiado de desembargadores fez em relação ao Denner. Eles disseram aqui que não se deve afastar do condenado a esperança de retorno à sociedade com dignidade, mantendo atrelado a um passado criminoso, e assim estendendo indefinidamente no tempo os efeitos da sua condenação. Se ele foi condenado a 4 anos, não faz muito sentido a gente passar, se a gente já deu qual é a condenação dele pelo crime que ele cometeu, não faz sentido a gente manter ele para sempre condenado, não podendo exercer atividade externa. Tendo em vista que ele era motorista de aplicativo, então a gente está autorizando ele a retornar à mesma profissão que ele tinha. Voltando, fere o princípio da dignidade humana, negar-lhe o direito ao trabalho externo, em razão da dificuldade da fiscalização. Porque lembra, o Ministério Público pediu para o juiz que ele não concedesse essa autorização, porque não tem como fazer a fiscalização dele. Não tem como saber se ele realmente está exercendo, se ele está exercendo com cuidado, se ele está respeitando os seus usuários, se ele não está utilizando desse tempo ou deste momento para cometer crimes. Porque quando uma pessoa ela é ressocializada, ou melhor, ela vai ser ressocializada, a empresa com a qual ela vai ser vinculada, ela é responsável por tudo aquilo que acontecer. Inclusive de preencher relatório de que ele prestou o serviço, que ele está prestando serviço. Tem todo um rol de obrigações que o próprio empresário tem que manter. E aí, voltando aqui. Negar-lhe o direito ao trabalho externo em razão desta dificuldade de fiscalização. Mesmo porque, segundo o juiz, ele está sendo monitorado pela Uber. Eu achei o argumento bastante fraco, tá? Para permitir. Porque todo mundo sabe que a Uber ela não faz esse tipo de fiscalização. Ela, no máximo, quando um usuário faz alguma reclamação, ela vai vir e vai fazer uma análise daquela reclamação, se ela é fundamentada, se não é, e às vezes simplesmente taca foda-se. Pro bem ou pro mal, tá? Tanto para condenar motoristas, quanto também para não dar credibilidade para o que o usuário falou. Infelizmente, o colegiado de juízes está botando a responsabilidade na mão de uma empresa que não consegue ter responsabilidade. Afinal, só na cidade de Brasília são mais de 30 mil motoristas cadastrados. Não tem como, se a gente fizer 1% desses motoristas com condenação, com antecedentes criminais, eu não vejo como a Uber vai conseguir, sem abrir um setor só para isso, fazer essa fiscalização. De forma que ela não se prejudique e não prejudique os seus usuários, né? Não bote eles em risco. Gente, o sol tá vindo e eu tô tendo que girar. Pera aí. Pronto. Acho que agora para do reflexo. Tá certo? Então, eu achei o argumento bastante fraco por causa disso. E o outro ponto os usuários vão fazer a avaliação. O rapaz, ele já era motorista de aplicativo antes e não tinha nenhuma avaliação que abonasse a sua prestação de serviço.
E isso não impediu que ele cometesse crimes. Então, aqui, voltando. Embora não haja um empregador nos moldes tradicionais, o motorista de aplicativo está sob permanente fiscalização e avaliação dos usuários do serviço e da própria empresa. Bom, se o motorista está em avaliação, será que não seria interessante, então, colocar dentro do carro um aviso que ele está se ressocializando, assim, assado? Ou será que isso iria piorar a situação dele? Não sei, estou aqui apenas traçando pensamentos. Estamos conversando, tá, gente? Ninguém tá batendo martelo. Quem fez isso foi o juiz, não sou eu. Então, gente, no mais é isso, tá? Deixe aqui pra mim nos comentários o que vocês acham sobre este caso. Se motoristas de aplicativo, se a profissão de motorista de aplicativo, ela realmente precisa desses antecedentes criminais. Porque se a gente fizer um exercício mental, quais seriam as profissões que presos de semiaberto, pessoas que estão em fase de ressocialização, poderiam exercer? Quais são as profissões? Médico, advogados, gari, pedreiro. Quais são as profissões? E eu já pergunto isso, já deixando algo para vocês pensarem. Lembrem-se que em todas as profissões existem pessoas cometendo crimes. Seja de motorista, seja de advogado, seja juízes, seja político, não importa. Em todas as profissões você vai ter pessoas cometendo crimes. Essas pessoas podem retornar ao trabalho que elas estavam exercendo anteriormente, ou existem um rol de atividades que elas podem exercer? Ou quais são os tipos de crimes que não permitiriam que ela retornasse àquela atividade, tá certo? Então deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acham sobre isso, que posteriormente a gente vem e faz um novo vídeo falando um pouco desses comentários e fazendo uma análise, um debate aqui sobre o que vocês disseram, tá bom? Não esqueça de compartilhar, de curtir e compartilhar esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas também tenham essa informação jurídica de como é que funciona, de como é que se dá esses pormenores, que eu sei que, pelo menos nas notícias que eu li, não tinha absolutamente nada falando sobre isso, tá bom? Não esquece também de me seguir lá no tonarrua.df no Instagram, pois lá a gente compartilha vários assuntos bem interessantes, já tem vários destaques, afinal já tem 2 anos que eu alimento lá com conteúdos exclusivamente para o nosso universo, coisas que são importantes para nós sabermos. Lei, realização do trabalho, alertas, dicas, segurança, várias coisas. Então me segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, até a próxima. Eu tô na rua. E você?